À nossa esquerda está o Antigo Testamento, à nossa direita o Novo Testamento. O Antigo Testamento, 39 livros, o Novo, 27 livros, 66 livros. Numa leitura parcial, logo nós vamos entender que o Antigo Testamento ele está contido no Novo. E o Novo Testamento explica o Antigo. Um dos exemplos disto é a comparação, a harmonia que existe entre Levítico do Antigo Testamento e Hebreus no Novo Testamento. Levítico está contido no Novo Testamento, no livro de Hebreus, e Hebreus explica Levítico. Mas o interessante aqui é que quando a gente vai estudar as Escrituras, é como se o Novo Testamento fosse o coração da Bíblia. E os Evangelhos, o coração do Novo Testamento. É a porta de entrada, a porta de acesso ao cristianismo. Os Evangelhos costumamos ver como Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 Evangelhos. Na verdade, é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu 4 testemunhas. Mateus e João eram apóstolos, Lucas, um discípulo, Marcos, um discípulo. Mas vamos tratar rapidamente e em resumo acerca dos primeiros passos ministerial da vida do Mestre Jesus, o maior pedagogo da história, os melhores métodos de educação já existente na história do mundo. O singular professor, o Mestre da Galileia. Jesus, ele foi batizado no Jordão, na Judéia, e quando ele voltou para a cidade onde seus pais moravam, Nazaré, ele logo foi fazer uma leitura do livro do profeta Isaías, segundo Lucas, na sinagoga de Nazaré, mas foi expulso da sinagoga. E a partir daí, ele foi morar na cidade de Cafarnaum, aproximadamente 25 quilômetros de Nazaré, já nos limites das terras dos gentios. E Mateus, ele descreve de uma maneira maravilhosa acerca desses primeiros passos de Jesus. Pois foi em Cafarnaum que a lista de grandes milagres aconteceram, tanto que Cafarnaum ela foi sentenciada a nunca ser reerguida por contemplar, por ver tantos milagres que Jesus efetuara e não acreditaram. E é nesses primeiros passos que eu quero falar rapidamente em alguns minutos. No final do capítulo 4, amanheceu o dia e uma grande multidão estava ali com Jesus. Já amanheceu ali, aguardando Jesus. E Jesus, ele saiu na direção de um monte com os seus discípulos, a multidão o seguiu. E nesse monte que foi conhecemos hoje como o Monte das Bem-aventuranças, tem aproximadamente uma distância de 8 quilômetros da cidade, hoje das ruínas de Cafarnaum, para o cume do monte. E foi neste monte que Jesus começou o seu discurso, começando com a sua parte introdutória, com as bem-aventuranças. E os seus discípulos estavam mais próximos, a multidão mais distante, e ali foi uma das mais belas mensagens da história dos discursos de Jesus. Nós temos dos discursos de Jesus, os mais bonitos que eu acho,
é este que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 8, final do capítulo 7 de Mateus. E o outro discurso já é no final do seu ministério, registrado por João, iniciando ali em algumas partes no capítulo 13, e depois vai o capítulo 14, 15, 16 e o capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. No registro de Mateus, a literatura de Mateus, parece que só ele transparece a ideia de que o capítulo 5 até o capítulo 9 se trata de um mesmo dia com Jesus. Transparece que tudo isto aconteceu, os registros de um único dia. E quando Jesus ele fez aquele discurso, aquela mensagem no cume do monte, começou pela manhã e só foi encerrar meio-dia. E quando encerrou, estavam todos eles muito abismados, atônitos, alegres, surpresos com a mensagem maravilhosa do Mestre. E olha que Jesus ele estava começando o seu ministério com seus 30 anos. Os discípulos eram novos convertidos, principalmente os registros dos primeiros apóstolos, que foram apóstolos André e Pedro, e João e Tiago. Eles já tinham se convertido e subiu o monte junto com Jesus. E lá ele efetuou esse maravilhoso discurso, quando ele começou com o muito feliz, os bem-aventurados, os mansos, pacificadores, etc. E depois ele explica sobre a lei, e depois ele reinterpreta o que o mestre de Israel não estava entendendo corretamente, e Jesus ele afirmou com uma autoridade maravilhosa, com uma forma de uma compreensão singular sobre a educação cristã que estava começando nesses discursos. E Jesus ele usou métodos, maneira, processo sem igual da educação que nenhum outro fez. Foi maravilhoso. Depois disto, quando ele desceu do monte, tinha um leproso. Esse leproso, ele chegou e imediatamente adorou Jesus. Diferente do registro do cego de nascença do capítulo 9 de João, que ele, depois que ele recebeu a bênção, recebeu a cura, recebeu a vista, e depois que ele viu a Jesus, que Jesus disse, você acredita no Filho do Homem? E ele disse, quem é ele para que eu adore? E ele disse, sou eu. E ele adorou. Mas esse leproso, do registro de Mateus, não foi assim. Ele não tinha recebido a cura, ele chegou e adorou. E posteriormente recebeu a cura, o milagre. Ele adorou primeiro, reconheceu primeiro. Tem uma coisa interessante sobre Deus, os atributos de Deus, os atributos da divindade, que é aquilo que Deus é, os atributos ativos, que é aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus é único, Deus é eterno. Nos atributos ativos é o que Deus faz: onipotência, onisciência, onipresença. Nos atributos da sua divindade é o que Deus é em relação a Ele mesmo. Nos atributos ativos é o que Deus é em relação à criação que Ele fez. E aquele leproso, ele reconheceu a primeira parte. Ele reconheceu primeiro o que Jesus é. Depois ele provou
o que Jesus faz. É maravilhoso isso. É bom aprender e ouvir da palavra de Deus. Jesus, a partir daí, quando ele entrou em Cafarnaum, ele também entrou fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Quando ele entra na casa de Pedro e que a sogra de Pedro é curada, a febre deixa, ali indica que estava mais ou menos ali meio-dia, quando a sogra de Pedro, depois de curada, já passou a servi-lo, possivelmente o almoço. A partir daí, ele saiu na direção do mar da Galileia, que a casa de Pedro fica bem vizinho, 50 metros, no máximo 60 metros, da beira-mar, a beira-lago, do lago. E foi aí, nesta ocasião, nessa pequena distância, que quando Jesus ia na direção, um homem chegou, um escriba, e ele disse: mestre, eu quero te seguir para onde o Senhor for. E Jesus disse para ele: a raposa tem covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro discípulo, ele disse: mestre, eu quero te seguir, mas primeiro me permita que eu faça o sepultamento do meu pai. E Jesus, ele disse: deixe os mortos sepultar os seus mortos, o quanto a você me segue. E a partir daí, Jesus, ele entrou num barco e foi na direção de Gerá, ou terra dos Gesarenos, ou Gadarenos. Lá, Mateus, ele fala de 2 homens que foi liberto. Lucas, ele fala de um que foi liberto. Mas Mateus, ele fala que 2 pessoas estavam endemoniadas e foi liberta. Ao ser curado, aquele homem, os habitantes da cidade poderia acolher Jesus como um homem que libertou um rapaz que estava escravo, endemoniado, mas não. Eles pediram para Jesus se afastar da sua comunidade. E Jesus pegou o barco de volta e foi, a Bíblia diz, para a sua cidade. Significa dizer que Cafarnaum era a cidade de Jesus, onde ele morava e morou até a última semana da sua vida. Depois, a penúltima semana da sua vida. Depois, fala também a Bíblia da casa de Jesus. Então, a ideia de que Jesus morava na casa de Pedro parece uma ideia mais longe. Jesus tinha uma casa. E é possível que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus não moravam com Jesus. Jesus tinha uma casa própria, já era de maior. Então, nós entendemos com esses poucos registros desse dia com Jesus, que é o suficiente para sermos seguidores fiéis da pessoa do Mestre. E não somente ele era o Mestre da Galileia, mas também o Senhor de nossas vidas, o Mestre sem igual, nosso Salvador pessoal, Deus eterno, Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aquele que faz todas as coisas que nós amamos e seguimos. É bom ouvir a palavra de Deus. Deus continue abençoando a sua vida e fique ligado neste canal.